Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar sobre a nossa paixão em comum que é o Vasco da Gama. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai comentar aí as recentes declarações do treinador Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco que fez questão ontem de elogiar o pior jogador do Vasco da Gama, pelo menos até agora aí na temporada. Ele fez questão de dizer que o Galdames foi fantástico, ou seja, tentando passar um pouco ali de confiança para o jogador, mas se equivocando grandiosamente no seu comentário. Vamos falar sobre isso aqui, vamos falar também sobre o Felipe Coutinho, que muitos rivais querem ele, tá? Tem times, nossos rivais querendo o Felipe Coutinho e até agora não foi anunciado. Dizem que ele vai ser anunciado, dizem um monte de coisa. Até agora que é bom vestir a camisa e mostrar o contrato com ele e mostrar que ele é jogador do Vasco da Gama, nada. Então a gente vai falar sobre isso aqui também. Peço para você, deixa seu like aqui no vídeo, só clicar no botão do joinha aqui se você curte o tipo de vídeo que a gente faz aqui, de torcedor, comentando sobre o Vasco da Gama. Peço para você, se inscreva no canal também, é importante você assistir aqui alguns vídeos, se você gostar, seria bom que você fizesse parte aqui da nossa família. Beleza? Tanto dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos abrir esse vídeo aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Álvaro Pacheco. Eu não vou falar sobre o jogo de ontem, porque foi um jogo ruim. Já passou o time ali do pós-jogo. Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto muito de ficar fazendo pós-jogo. Também ontem nem pude fazer porque eu saí ontem, não tive tempo para fazer esse pós-jogo. Mas o que acontece? O que pegou e o que vem pegando aí, pelo menos na torcida do Vasco da Gama, tá? Essa questão do Álvaro Pacheco tá mais perdido do que cego no tiroteio, falando coisas irreais, mostrando que os resultados ali são completamente equivocados, pelo menos nas análises dele, né? E muita gente dizendo que houve evolução aí diante do Vasco da Gama e diante desse time que a gente vem vendo aí. A da vez do Álvaro Pacheco foi elogiar o Galdames. Galdames, que é o pior jogador que eu já vi, pelo menos nessa temporada, jogando no Vasco da Gama. Ele consegue ser pior do que o Cocão, ele consegue ser pior que o Praxedes, ele consegue ser pior que muito jogador que está aí no Vasco da Gama. E mesmo assim, não perde a titularidade. E mesmo assim, jogando com preguiça, ele tem ali a confiança do treinador e agora recebeu um elogio do treinador depois do jogo. E aí a gente fica se perguntando assim, cara, o que está acontecendo? O Vasco tem salvação? Então eu tenho que vir aqui criticar o Álvaro Pacheco e entender que não tem mais clima para o Álvaro Pacheco estar dentro do Vasco da Gama. Ele não consegue desempenhar um bom resultado, ele não consegue, por exemplo, ganhar jogos, ele não consegue. O Vasco da Gama não conseguiu ganhar do Cruzeiro desfalcado dentro de São Januário, diante da sua torcida. Ele não consegue ganhar jogos, ele não consegue manter um time fixo. Ele não consegue. E agora ele vem elogiar o pior jogador do Vasco da Gama. Pior jogador. Esse Galdames, desde que ele chegou, ele só fez um jogo bom. Um jogo, que foi o jogo de estreia dele, se não me engano. 2 jogos, vai. Primeiro jogo e o segundo jogo que ele jogou. E mesmo assim, era num campeonato carioca, que não era tanto parâmetro assim. Era em campeonatos que não teve tanta relevância. E aí, tá recebendo elogio do treinador. Então assim, cara, já podemos começar a pedir a cabeça do Álvaro Pacheco, porque não tem condição, cara. Não tem condição. O Vasco perdeu de 6-1 pro Flamengo. Aí dizem que vai evoluir. Aí jogou contra o Palmeiras, perdeu de 2-0, mas poderia ter perdido demais. E agora jogou contra o Cruzeiro e empatou. E aí eu fico pensando assim, cara, que evolução é essa? Não tomar gol? Que evolução é essa? Então, cara, não tem que dizer. O que tem que falar aqui é que temos que cobrar, tá? Para que o Álvaro Pacheco, se não conseguir desempenhar bem pelo menos mais 1 ou 2 jogos, que ele saia fora do Vasco da Gama. Quem fez o contrato com ele aí, Pedrinho, que pague a multa dele, que se vire para poder pagar esse cara. Porque tá aqui no Rio de Janeiro a passeio. Acho que o Galdames também tá aqui a passeio. Praia, tá aqui a passeio.
E agora, para a gente fechar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o Felipe Coutinho, que vem muita gente aí dizendo que ele está fechado, que ele está certo, que ele vai ser jogador do Vasco da Gama. Eu trouxe no vídeo passado aqui essa questão das exigências que ele fez ali, segundo jornalistas, tá? Para poder assinar com o Vasco da Gama. Ele quer o retorno de alguns crias que estavam ali junto com ele ali, e ele sabe que os crias que ele quer o retorno tecnicamente são melhores que os jogadores que estão aí. Isso é uma verdade. O Alex Teixeira é melhor do que o Rossi, o Alex Teixeira é melhor do que o David. Aí muitas pessoas falam assim, não temos que tirar como parâmetro os caras ruins que estão lá, porque é melhor, não. Mas se é uma exigência de um cara que pode desequilibrar tecnicamente, cara, tem que contratar. Tem que chamar o Souza, sim, tem que chamar o Alex Teixeira, sim. Senão a gente vai acabar perdendo o Coutinho para rivais, porque a gente já está sabendo aí que o Botafogo está interessado, está sondando ali o jogador, tá? Que se não houver acerto nenhum e se o Vasco da Gama ficar nesse imbróglio, nessa enrolação para fazer uma proposta e atender a exigência do cara que pode entregar tecnicamente dentro de campo e que pode entregar fora de campo com relação a marketing e tudo mais, o Botafogo está de olho ali, já está preparando proposta para poder pegar o jogador. O Fluminense também está de olho. E seria, cara, inadmissível a gente perder o Felipe Coutinho o Botafogo ou para o Fluminense ou para o Flamengo. Tá? É inadmissível a gente perder jogador, principalmente o Felipe Coutinho, para essas equipes. Então, atenda as exigências do rapaz. Deixa que o rapaz consegue entregar. O Felipe Coutinho vai se pagar. É só fazer camisa com o nome dele que vai vender. O pessoal, o torcedor vai querer ir no estádio ver o Felipe Coutinho. Eu vejo muitas pessoas falando assim, porque só o Coutinho sozinho não vai resolver. Cara, se fizer um trabalho de marketing em cima do Coutinho, que o que a gente precisa no momento é grana, é dinheiro. Se fizer um trabalho de marketing, ele montar um time minimamente competitivo para que ele pelo menos consiga desempenhar bem, o Coutinho é capaz de trazer patrocínio, olhares de clube de fora, já que todo mundo aí quer vender jogador, já que o Vasco só pensa em vender jogador, vai atrair olhares de fora. O Felipe Coutinho consegue se pagar através do marketing. Então faça o que o rapaz quer e não vão perder o rapaz para outros rivais aqui. Porque se isso acontecer, meu amigo, aí você pode desistir mesmo. Aí é para desanimar, aí é para o torcedor não querer nem assistir jogos mais. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.